Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo à nossa terceira aula da segunda matéria, Amar Teologia. Nós estaremos finalizando essa segunda matéria agora, nessa última aula, e eu fico feliz em saber que você está conosco aqui, juntamente nesse curso de teologia, esse curso básico em teologia, que Deus ele possa lhe dar entendimento acerca do reino dele, que você possa compreender completamente as verdades do Evangelho de Cristo, que Deus ele possa abençoar a sua vida. Vamos fazer uma oração antes de iniciar. Pai querido e amado, em nome de Jesus nós te agradecemos por mais uma oportunidade, por poder compartilhar mais da tua palavra, Senhor. Conceda-me sabedoria neste momento, Senhor, para passar aquilo que o Senhor tem me ensinado, com poder, com autoridade, com alegria, com ousadia, no teu nome, para a honra e glória do nome do Senhor. Te peço também, Pai, que abra o entendimento das pessoas que estão assistindo, para que elas possam compreender, da mesma maneira que o Senhor abriu o entendimento dos apóstolos depois da sua ressurreição, para que pudessem compreender verdadeiramente o sentido das suas palavras, o sentido espiritual de tudo aquilo que o Senhor falou no meio de nós. Que as suas palavras venham ser compreendidas. Em teu nome, Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Essa aula vai ser bastante produtiva. Eu creio que você vai compreender melhor muitas coisas que acontecem com você nessa aula. E você vai poder desenvolver melhor as suas defesas na sua vida espiritual, na sua vida física, material, a partir dessa aula. Eu creio que você vai compreender melhor e que Deus vai abençoar muito a sua vida. A gente vai aprender o pecado original, o pecado atual, e a relação que existe entre o pecado original e o pecado atual. E o pecado imperdoável, um pecado que Deus não perdoa de maneira nenhuma. Você pode se pintar de ouro, o que for, Deus não perdoa. E a relação entre o pecado e o crente. É uma pergunta que eu gostaria de fazer para você antes da gente iniciar. Crente peca? Crente que aceitou Jesus, foi batizado com o Espírito Santo, recebeu revelações do Senhor, ele é capaz de pecar? Ele peca ou não? Você vai aprender sobre isso nessa aula. Portanto, fique até o fim, que essa vai ser uma aula muito interessante. Mas sem mais delongas, vamos lá. Vamos falar agora o pecado original. Vamos entrar mais um pouquinho a fundo nele. A condição pecaminosa que nasce o homem definitivamente, teologicamente, como pecado original. Segundo Bancroft, ele é chamado assim, porque se deriva de Adão, o tronco original da raça humana, ou seja, primeiro ponto, ele é denominado pecado original porque ele teve início em Adão, é a raiz de todos os pecados. Porque está presente na vida de cada indivíduo desde o momento do seu nascimento, ou seja, sai da barriga da mãe, já saiu com ele dentro, pelo que não pode ser considerado como resultado de uma simples imitação. Ou seja, os gnósticos, eles dizem que a pessoa nasce sem pecado. Ah, aquela criança nasceu sem pecado. Aí ela foi crescendo, aí no meio da família, ela começou a ver as pessoas pecando ali, fazendo algumas coisas erradas ali, e ela começou a pecar por esse motivo. Não é isso. Ela já nasceu com a inclinação para o mal. Ela já nasceu no DNA dela. Todos os seres humanos. A gente já falou aqui, nós estamos estudando a marteologia, que é um estudo profundo sobre o pecado, e o pecado ele passou de Adão para toda a humanidade. A corrupção geral, todos foram contaminados, porque passou-se de Adão para todos nós. Ponto número 3. É a raiz interna de todos os pecados atuais, que circulam na vida do homem. Ou seja, os pecados atuais que a gente estava comentando, a gente vai entrar agora nesses pecados atuais. Mais claro ainda. Você já viu alguma coisa, mas você vai ver mais claro ainda. Devemos, porém, evitar o erro de pensar que o termo pecado original implica que esse pecado pertence à constituição original da natureza humana, posto que isto implicaria que Deus criou o homem pecador. Ou seja, a ideia de que quando Deus criou o homem já tinha pecado é errado. Não creia nisso, porque Deus criou um homem perfeito. O pecado entrou no homem. Você lembra, numa das aulas anteriores, entrou no homem quando Adão decidiu ouvir a voz do diabo e passou por cima da palavra de Deus, da ordem de Deus, da lei de Deus, quando ele transgrediu a lei de Deus. E Deus disse, não coma dessa árvore. Ele foi tentado e cedeu aos desejos da sua carne. E por isso o mal entrou nele e passou para toda a humanidade. A morte, o pecado, os sentimentos ruins, todo o pacote ruim entrou no homem naquele momento ali, porque ele cedeu a esse pecado original. E esse pecado original foi o primeiro ali, entre os homens, ele passou para todos os outros. Não foi Deus o causador.
É a opinião geral dos teólogos que os pais da igreja primitiva não se deram ao labor de escrever o suficiente sobre o pecado original. Contudo, segundo os pais da igreja grega, há uma corrupção física na raça humana, proveniente de Adão. Porém, isto não envolve culpa. A liberdade da vontade em nada foi afetada pela queda. Respeitáveis teólogos são da opinião em que este parecer dos pais gregos culminou com o surgimento do pelagianismo, movimento religioso herético fundado por Pelágio britânico, que viveu entre 360 e 422, né, depois de Cristo. O pelagianismo negava completamente as doutrinas da graça e do pecado original. Ou seja, esse povo pelagiano, que viveu entre os anos 360 e 420, eles viveram ali, né? Esse Pelágio viveu nessa época aí. Ele criou essa doutrina aí de que não era bem assim. O pecado a pessoa desenvolvia na vida, ele não vinha diretamente de Adão. Ele não provinha, Adão pecou, foi só ele lá e tal. Eles achavam isso. E eles afirmavam isso aí que é errado. Eles negavam Romanos, ali por isso que Paulo escreveu a carta aos Romanos, para dizer, não, meus irmãos, o pecado entrou no homem, passou para os judeus, para os gregos, para todo ser humano, através de Adão. Né? Essa é a verdade sobre o pecado. Ele contaminou toda a humanidade. Por isso que todos os humanos precisam de um Salvador, que é Jesus. O sangue que Jesus pagou na cruz. De que maneira eu pago esse pecado original? Crendo no meu coração que Jesus é o meu Salvador, que Deus ressuscitou ele dos mortos. Ele está vivo à direita de Deus. Eu creio nisso e eu confesso com a minha boca, publicamente, no meio de pessoas. Confessar a quem? Ao Senhor. Não é confessar a mim e as pessoas que estiverem, mas é confessar ao Senhor diante das testemunhas. Mas é obrigatório ter testemunha? Não é obrigatório. Porque tem pessoas que às vezes estão na cama do hospital e ela só consegue mexer o dedo. E o pastor, o pregador, quem quer que seja, muitas das vezes vai lá fazer uma última oração e pergunta: você quer aceitar Jesus? Me dê um sinal. E a pessoa dá um sinal. Ela não consegue nem falar. Mas ela creu no coração e ela confirmou com um sinal físico, ali como se ela estivesse falando, que aceita Jesus. E eu creio que o Senhor, Ele salva essas pessoas, porque elas aceitaram antes de morrer. Elas confessaram antes de morrer, confessaram ao Senhor. Na Igreja Latina apareceu uma tendência diferente, através da pessoa de Tertuliano, que, segundo alguns teólogos, foi o homem que, depois de Paulo, teve maior senso a respeito do pecado. Tertuliano considerou o pecado original uma infecção hereditária, ou seja, essa palavra é mais fácil de compreender. Foi uma infecção que Adão adquiriu e passou para todo mundo. Para tirar essa infecção, tem que ter um remédio. Qual é esse remédio? Sangue de Jesus, o nome dele. Sangue de Jesus, Jesus Messias, o Salvador, o nosso Senhor, que vive e reina. Deus ressuscitou ele dos mortos. Eu creio nisso no coração e falo com a minha boca. Ambrósio, também, outro famoso pai da Igreja Latina, foi além de Tertuliano na questão do pecado original e descreveu como um estado e fez uma distinção entre corrupção inata e resultante culpa do homem. Porém, foi através do talento do Espírito de estudo de Agostinho que a doutrina do pecado original alcançou um total desenvolvimento. Segundo ele, a natureza do pecado, tanto física como moralmente, está de toda corrompida por causa do pecado de Adão, de tal maneira que o homem não consegue fazer outra coisa senão pecar. Agostinho disse o seguinte, né? Vamos lá, vai nascer uma leva de seres humanos hoje. Vamos dizer, os últimos seres humanos da nossa idade vai morrer agora. Exemplo, né? Que o Senhor nos guarde disso. E aí tem uma remessa para nascer agora. Todos esses aí nascerem, nenhum deles conhecer Jesus, conhecer a Deus. Antes deles morrer, todos eles vão caminhar para o mal. Vai pender para o mal. Porque isso está entranhado na carne do ser humano, na natureza do ser humano. O pecado, ele agrediu demais o ser humano. Todos que nasceram depois de Adão nascem com esse mal. Ele só se inclina para o mal. Ele só deseja o mal. E é só em Cristo Jesus que ele consegue pender para o lado do bem, das coisas boas, verdadeiras. Portanto, né, reformadores de modo geral tiveram acordo com Agostinho, mas somente Calvino diferia dele, principalmente em dois pontos. Teve o teólogo que se chama Calvino, que ele discordava em dois pontos ali. Esses dois pontos é o que diferencia a doutrina dos arminianos com os calvinistas, né? Que é uma questão que surge aí, que rola aí no meio da igreja, no mundo inteiro. O que era que Calvino diferia de Armínio? Que o pecado original não é algo completamente negativo, uma vez que o mesmo, segundo ele, dá lugar à eleição de Deus. O pecado não é essa maldade toda, não. É só um pedaço.
Pecado é como a gente falou, né? A gente pode ver Lucas 11:23. Ou é ou não é. Ou tá com Jesus ou não tá. Entendeu? Não tem como ser metade. Não tem como ser uma parte boa e uma parte ruim. Não tem como ser só 50% de pecado. Entende? É isso. E essa visão, né, que nós temos, nós aqui estamos aplicando essa teologia, nós temos essa visão. Que o pecado ele é totalmente, a força dele veio total depois de Adão. Contrária à vontade de Deus dentro do ser humano automático. Você consegue perceber nas criancinhas, os bebezinhos. Elas já nascem com o mal. Elas começam a aprender a comer, vão crescendo ali um pouquinho. Daqui a pouco elas estão pendendo para o mal. Não quer parar de mamar, se puder arrancar o peito da mãe, ele arranca. E se a mãe negar para ele, ele começa a se esbarrar. Como se tivesse sendo algo ruim que tivesse sendo feito contra ele. Você consegue perceber que as pessoas já nascem com esse mal, essa inclinação para o mal, para o erro. É mais ou menos isso aqui. O outro ponto que Calvino diferia é que ele está limitado à natureza sensível do homem. Que o pecado, ele só está em contato com a parte boazinha do homem. Não, ele está contaminado, o ser humano todo, né? Como a gente falou anteriormente. A natureza do pecado, ela envolveu o ser humano em todos os seus aspectos. Porque contaminou de maneira geral. A pessoa já nasce com ele dentro. A gente está falando do pecado original, agora vamos falar de dois elementos que tem nele, né? O pecado original tem esses dois ingredientes, como por exemplo o bolo. Um bolo tem leite e tem ovos, é um exemplo, né? O pecado original, ele tem esses dois elementos. Veja quais são. Desde vários, né? Tem vários elementos no pecado original, mas tem dois ali, né? Que se seguem, que a gente vamos detalhar mais um pouquinho. A culpa original, a gente já falou um pouco dela, mas você vai esclarecer ainda mais ainda. A palavra culpa, com relação ao pecado original, expressa a relação que a justiça tem com o pecado. E como expressavam os teólogos mais antigos, a relação que o pecado tem com a pena da lei. Ou seja, o sinal vermelho, você lembra? Sinal vermelho, o cara passa no sinal vermelho, recebe uma multa. Ela tem ligação direta com a lei. A lei de quem? De Deus. A lei da vida. A lei de Cristo. É assim que a culpa do pecado de Adão, como cabeça da raça humana, é imputada, entranhada em todos os seus descendentes. Com este ensino, concordam as passagens de Romanos 5, do 12 ao 19, que a gente já leu, a gente já estudou bastante isso aqui. Romanos capítulo 5, 6 e 7 fala muito sobre essa questão do pecado, porque essa carta aos romanos é uma carta de justificação. É a carta em que mostra para os romanos ali que Jesus é quem paga pelos nossos pecados. Romanos 5, do versículo 12 ao 19, né? Por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado passou a morte e a morte passou para todos os homens, né? E aí vai falar sobre isso, sobre o dom gratuito que Jesus operou, né? A vida eterna. O juízo de Deus está todo sobre todos os homens, né? Mas Jesus veio ali e caiu sobre ele e ele pagou esse juízo e pagou isso para nos resgatar. Essa culpa original, ela tem isso aí, né? Ela foi originada em Adão. A origem surgiu em Adão. Essa culpa original que existe em nós. Esses respingos do pecado na nossa carne, na nossa vida. E tem a corrupção original, né? Inclui a ausência da justiça original e a presença de um mal real. É tendência da natureza caída, a herdade de Adão, que condiciona o homem para pecar. Deve-se notar. Com essa corrupção, não é meramente uma enfermidade. Ela não é meramente uma privação. Essa corrupção original, ela não é uma proibição, né? Essa contaminação. Ela não provém de uma contaminação, como foi o caso de Adão. Deus tinha proibido e Adão foi lá e comeu. Mas em nós não é dessa forma, porque a gente já nasce com isso. Adão não nasceu com isso. Adão adquiriu aquilo, mas passou para todos nós de graça, né? Ele passou essa essa consequência, né? Essa corrupção para nós automaticamente. A gente não escolhe nascer com pecado, a gente nasceu porque Adão e Eva pecaram lá no início. Ela não é uma privação e nem é uma enfermidade, não é uma doença. Essa corrupção não é uma doença. Ah, eu adoeci do pecado. Não, você já nasce com ele. A gente está falando do pecado original, os dois elementos. Ele nasceu em Adão e não é doença nem tampouco uma proibição de Deus. A pessoa já nasce com isso, por causa do primeiro tópico, porque entrou através de Adão. A gente falou do pecado original, agora vamos falar do pecado atual. E aí, você conseguiu decifrar?
Fica mais claro para você se crente também peca. Eu acredito que você, né, tenha pensado bastante sobre isso. Mas vamos lá. No texto anterior, nós tratamos de forma específica do pecado original e da maneira como ele tem sido discutido no decorrer dos séculos. Nesse ponto do pecado atual, a gente vai tratar o pecado atual como parte do dia a dia do homem. Qual é a relação, né, entre o pecado original e o pecado atual? O pecado se originou num ato de livre vontade de Adão, como representante da raça humana, uma transgressão da lei de Deus e uma corrupção da natureza humana que deixou o homem exposto ao juízo e castigo divino, a pagar um valor que o homem não tinha condições. É a natureza corrompida a fonte de onde flui todos os pecados atuais, ou seja, o pecado original é a raiz e os outros pecados nascem a partir dele. Pecados atuais são aquelas ações externas que se executam por meio do corpo. São também todos aqueles maus pensamentos conscientes. São os pecados individuais de fato. O pecado original é um só, enquanto o pecado atual são vários, tem várias classes, atos ou atitudes. O pecado original é só um, enquanto o pecado atual são vários, né? Os que procedem dele. O que o apóstolo João escreveu no capítulo 1 da Epístola Universal, para nos ajudar a entender melhor essa diferença entre esses dois pecados, pecado original e pecado atual. Alguém escreveu a separação disso para a gente entender melhor? João escreveu na sua primeira epístola, 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ponto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A epístola de 1 João, né, discipulado, íntimo de Jesus, eu não sei se você, eu já comentei aqui nessa aula, você leva a sério o que João falava? Eu levo a sério isso que ele falou. Se dissermos que não temos pecado, veja, aqui está no singular. Se dissermos que não temos pecado, ele está falando aqui, esse pecado aqui, essa primeira palavra, pecado nessa frase, nesse versículo, 1 João capítulo 1, versículo 8, ele vai estar falando do pecado original, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Porque todos foram encerrados debaixo do pecado. Lembra? Todos. Todos seres humanos. Agora continua, né? Ponto final, agora continua. Se confessarmos os nossos pecados, ou seja, as nossas culpas. Você lembra que eu falei da pessoa que bebia lá e o irmão se escandalizava, acabava matando a fé dele, o outro lá, né? Essas culpas ali que a gente está falando agora, essa segunda parte do versículo, esses pecados, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É aquilo que está em Mateus 6. Pai, perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado os nossos ofensores. E aí Jesus ele disse, se você perdoar aos homens, perdoa você. Entendeu? É isso aí, Mateus 6. Porque se perdoar aos homens suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Né? Essa é a questão que João está explicando aqui, primeira parte desse versículo. Quando fala pecado no singular, está falando do pecado original. E depois quando fala se confessarmos os nossos pecados, letra minúscula, e, né, a parte final do versículo. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque Jesus ele está como advogado, lembre-se. Ele está como advogado lá de Deus, ele não está como juiz ainda. Ele vai executar juízo daqui a pouco sobre a terra. Quando ele arrebatar a igreja, o juízo começa a pegar. Né? Portanto, lute para ser arrebatado com a igreja de Cristo. Para que você não passe pela ira de Deus, que é o juízo. Os juízos de Deus vão ser muito terríveis. A gente vai aprender sobre isso em escatologia. Você vai entender o que, é que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. O tanto de coisa ruim que vai acontecer. Se já tiveram coisas ruins passadas na Terra, não é nem a sombra, vai ter muito mais coisa ruim que vai acontecer. Mas aqui você acabou entendendo, né? A relação entre o pecado original e o pecado atual. Pecado no singular, né? Ela está falando do original e no plural, ali, 1 João capítulo 1, versículo 8, ela está falando, né? Os pecados atuais do nosso dia a dia. Meu irmão vem falar mal de mim. Aí eu sei disso, tem que conversar com o irmão, gente, foi o que aconteceu. E aí acaba perdoando, né? Se consertando ali. E Deus é fiel e justo para nos perdoar isso aí também. Agora vamos ver as classificações, né? Uma tabelinha, né? De quais são esses pecados atuais.
É impossível classificar todos os pecados atuais, porque eles variam de classe e de grau. Eles podem se diferenciar em mais de um ponto. Os católicos romanos fazem uma bem conhecida distinção entre pecados veniais e pecados mortais. Porém, tem dificuldade em apontar qual pecado é venial ou mortal. Ou seja, não sabe distinguir, né? Que a palavra de Deus fala que tem pecado que é para a morte. Por esses aí eu digo que vocês não morem. Você consegue compreender qual é esse pecado que é para a morte e por essa pessoa você não pode orar? Você entende isso? Você vai entender daqui a pouquinho, né? Mas vamos voltar para cá. Os pecados atuais. Tem uma tabelinha aqui. Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Abra sua Bíblia. Gálatas 5, do 19 ao 21. E vai falar o seguinte: porque as obras da carne, os pecados atuais, as obras da carne, os pecados, as obras da carne, né? A luta da carne contra o espírito, são manifestas, ou seja, elas são externadas, as quais são Gálatas 5 e 9 a seguir. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, né, que é o contrário ao que Deus quer que você faça, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, elas vão deixando de lado seus próprios desejos para fazer a vontade de Deus. Elas vão subjugando, né, a sua vida, o seu ser, o seu modo de agir, as coisas que faz, para que Cristo reine no seu ser. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E ali fecha, né? Esses são os pecados atuais. Toda essa lista aqui que a gente declarou, você viu ali, uma grande parte é os pecados e a outra parte são os frutos do Espírito, né? As coisas boas. O Novo Testamento determina a gravidade do pecado de acordo com o grau de conhecimento, né, que a pessoa tem a respeito dele. Os gentios que não estão no seu pecado são culpados aos olhos de Deus. Porém, aqueles que já gozam do Evangelho, têm a revelação de Deus, são muito mais culpados, né, quando caem. Veja só. Lucas 12. Abra sua Bíblia em Lucas 12. Veja, tem a classificação. Tem uns que são mais culpados do que outros. Quem são? Os crentes. Os que aprenderam de Deus e fica caindo nessas coisas. Não, eu sei que eu tô me sentindo mal, eu sei que beber, que fumar, que xingar, eu sei que ver pornografia, eu sei que essas coisas aqui, elas são pecados, elas são mal, mas eu continuo fazendo. Veja, você vai ler junto comigo, Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48, que diz o seguinte: E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E o que muito for confiou, se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Ou seja, em relação ao pecado, as pessoas que não têm conhecimento, que não têm entendimento, vai viver lá no pecado, elas são culpadas. Mas os crentes que Deus mostrou, revelou, as pessoas que adquiriram entendimento, né, conseguem ver que está errada e ela não abre mão disso, ela é pior. A palavra de Deus que está falando. E foi Jesus quem falou mais uma vez. Você sabe a vontade que seu Senhor não se aprontou, não se consertou, né? Não fez como o seu Senhor falou que era para fazer, vai ser castigado com muitos açoites. Mas o outro que nem sabia, mas fez a mesma coisa e tal, ele vai ter açoite, mas vai receber menos. Ele vai receber punição, mas vai ser menor.
É o que o Senhor Jesus falou. Agora, tem vários outros textos, mas para a gente não prolongar tanto mais, né, que essa aula já ficou muito extensa, vamos para o pecado imperdoável. Agora que é o terceiro tópico. Quarto tópico, na realidade. A gente já está finalizando já já. Esse é o quarto tópico. O primeiro foi, né, o que a Bíblia, né, a ideia que a Bíblia traz sobre o pecado original, segundo tópico, o pecado atual, né, que a gente acabou de finalizar ali. E agora a gente vai estar falando sobre o pecado imperdoável, que Deus não perdoa de jeito nenhum. Diferente passagem da Escritura fala de um pecado que não pode ser perdoado, sendo impossível a mudança de coração depois de tê-lo cometido e pelo qual não se deve orar. Você lembra que eu disse que tem pessoa que você não pode orar porque ela cometeu um pecado imperdoável? Veja, Mateus 12, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Portanto, eu vos digo, veja, Jesus estava falando para aqueles homens, o próprio Deus está falando, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, contra ele, Jesus, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Jesus falou, não tem perdão. E aqui, qual era o contexto que ele estava ali naquele momento? Levaram um homem endemoniado. Jesus orou e o demônio saiu. Os camaradas religiosos da época viram Jesus fazendo aquilo e atribuíram essa bênção de Deus, né, que foi a libertação de um homem, eles atribuíram a Satanás. Eles disseram que não foi Deus que fez aquilo, que foi Satanás, através de Jesus. E ele pecou contra o Espírito Santo, porque Jesus estava operando aquelas coisas através do Espírito Santo. Eu não sei se você lembra da ocasião do batismo de Jesus, quando Jesus foi batizado por João Batista para cumprir a justiça, né? Como a palavra de Deus dizia que era para ser, aí ele foi lá e cumpriu a justiça, sendo batizado por João. Ele tinha que ser batizado por João. As profecias diziam isso. Ele foi cheio do Espírito Santo. Quando ele levantou da água, Deus batizou ele com o Espírito Santo, Deus Pai. O Espírito Santo desceu como uma pomba sobre ele, você lembra disso? E ele foi cheio do Espírito Santo ali, naquele momento. E o Espírito Santo começou a operar através da vida dele. Operar cura, milagres e sinais. E é por isso que no nome de Jesus, nós também temos o poder de operar curas, milagres, sinais, expulsar os demônios. Nós temos isso ainda hoje. Ainda hoje é provado que isso funciona. Porque no nome de Jesus foi dado todo o poder, a autoridade no céu, na terra e embaixo na terra. E é o Espírito Santo de Deus que faz isso. E a pessoa que atribui a obra do Espírito Santo, dizendo que é do diabo, foi o diabo que fez, ela cometeu um pecado contra quem não deveria. Cometeu um pecado contra o Espírito Santo. E esse daí não tem perdão. Ah, mas pode ser até um crente, principalmente crente. Você lembra, a gente acabou de ler ali. Quem mais é dado, mais é cobrado. A pessoa teve entendimento, mas aí vem cair numa dessa. Ela não tem como se arrepender nunca mais. Automaticamente essa pessoa ela se mostra que ela aposta toda a fé, ela vira uma apóstata. Ela aposta logo da fé, abre mão logo por tudo e começa a ficar contra Deus. É um ódio que surge contra Deus agora, por quê? Porque as esperanças dela já se foi. Ela jogou no lixo o sangue que Jesus derramou na cruz. Ela pisou no Espírito Santo quando atribuiu ao diabo uma obra de Deus através do Espírito Santo. Tem outros textos, mas é basicamente isso aqui. Né? Pecado imperdoável é essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem lá em Marcos também, que vai falar isso no capítulo 3, do versículo 20 ao 30. É o mesmo contexto ali, já está falando. Para não estender, a gente vai dar continuidade, né? Aqui vamos falar, né, algumas opiniões sobre esse pecado. Né? Durante muitos séculos tem surgido diversas opiniões a respeito da natureza do pecado, né, que não há perdão. Por exemplo, Jerônimo de Crisóstomo pensaram que esse era um pecado cometido unicamente pelos contemporâneos de Jesus, durante seu ministério terreno. Agostinho e alguns teólogos luteranos e escoceses ensinaram que esse pecado consistia na impenitência que persiste até o fim. Anos depois da Reforma, alguns teólogos luteranos ensinaram que só as pessoas regeneradas estão sujeitas ao pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Qual é a nossa opinião? Né? Teve todas essas opiniões aqui.
Mas qual é a nossa opinião, o que nós cremos? E que você tem toda a liberdade de crer no que você quiser. Mas aqui a gente precisa passar o que nós cremos, né? A nossa opinião a respeito desse pecado, né? O conceito reformado quanto ao pecado imperdoável, ou seja, o de blasfêmia contra o Espírito Santo, é o que melhor se harmoniza com a opinião de que temos a respeito do assunto. Esse pecado consiste na rejeição consciente, maliciosa e voluntária da evidência e convicção do testemunho do Espírito Santo. Ou seja, existe aquela ardor, fervor, a operação dos milagres, as maravilhas, as coisas que Deus faz ainda hoje, através do Espírito Santo, mas a pessoa, ela não crê ainda, mesmo com tudo isso. Ela vê os milagres do Senhor acontecendo, mas não crê que é o Espírito Santo. Nós cremos, né, que essa rejeição consciente e voluntária, né, com respeito à graça de Deus manifestada em Jesus Cristo. Esse pecado não consiste em duvidar da verdade manifesta por Cristo, né, em Cristo, nem simplesmente negá-la, mas sim em contradizê-la. Ao cometer esse pecado, o homem voluntaria, maliciosa, intencionalmente, atribui influência a Satanás. A pessoa não acredita que, como por exemplo, naquele momento Jesus expulsou o demônio. Ela não acredita que foi Deus que fez. É nada, porque ela olha e vê que a pessoa ainda tem alguns defeitos, que ela ainda tem algumas culpas atuais. Ela não sabe discernir porque ela é do mundo, porque ela pertence ao curso desse mundo, vive na carne. Ela não consegue discernir essas coisas. E ela olha para aquela pessoa e ela vê que aquela pessoa tem algumas falhas, mas ela é de Deus. Ela está lutando para se aperfeiçoar cada dia mais. E aí essa pessoa que não crê que é Deus que está operando na vida daquela pessoa, ela atribui isso para o demônio. Ou seja, ela diz que é Satanás que está operando ali. E aí ela acaba, né, adquirindo esse pecado para si, que não tem perdão. Quando ela se coloca contra e atribui o contrário, isso ocorre. Ao cometer esse pecado, o homem voluntária, maliciosamente e intencionalmente atribui a influência de Satanás àquilo que reconhecidamente é obra de Deus. Em suma, esse pecado não é outra coisa senão um deliberado ultraje ao Espírito Santo, uma declaração audaz de que o Espírito Santo é um espírito maligno, que a verdade é mentira e que Cristo é Satanás. Ou seja, essa inversão de valores pega ali a obra do Espírito Santo e atribui para o demônio, a obra de Cristo para o demônio e por aí vai. Esse é o pecado imperdoável. Esse pecado é imperdoável não por causa da sua gravidade, supere os méritos da obra de Cristo, né, que Cristo efetuou na cruz do Calvário, ou porque o pecado foge dos limites do poder restaurador do Espírito Santo, mas porque nos domínios do pecado tem certas leis e ordenanças estabelecidas e mantidas por Deus, ou seja, no mundo espiritual tem algumas leis que Deus estabeleceu e que ele não volta atrás. Tem muita gente que acha que Cristo veio e depois que Cristo executou a obra da cruz, ele cancelou as leis. Não, ele não cancelou. Ele aperfeiçoou, ele resumiu muitas, ele deu um novo sentido, mas ele não aniquilou nada, ele não aniquilou nada. A gente vive debaixo da lei? Não, debaixo da graça, mas a gente respeita a lei, porque Deus instituiu e tem muitas delas que Deus não aboliu. Deus não mudou isso, né? Esse pecado é tão grave que aqueles que têm cometido rapidamente manifestam um desafio ante ódio a Deus. Eu já até comentei aqui, se a pessoa que comete esse pecado, daqui a pouco ela se coloca contra Deus, ela vira um mundo de cabeça para baixo contra Deus. Uma rebelião retada contra Deus, né? De que o crente pode cometer esse pecado e cair em declarada apostasia, ensino implícito no seguinte contexto, né? É impossível ou seja, onde é que a gente consegue ver isso, né? Essa queda. Onde é que a Bíblia fala que é possível existir essa queda? A pessoa pega lá e atribui ao demônio. É impossível que uma vez que foram iluminados e provaram o dom celestial, Hebreus capítulo 6, no versículo do 4 ao 6. E provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, para a remissão de pecados, visto que de novo estão crucificando para si mesmo
o Filho de Deus, e expondo ele à ignomínia, à zombaria. Ou seja, a pessoa que, principalmente crente, né? Tem uns pastor apóstata aí, algumas pessoas aí que estão produzindo muitos escândalos, a gente tem visto, querendo mudar a palavra de Deus. Apocalipse fala, né, sobre essas pessoas. O finalzinho de Apocalipse, ali no último capítulo, Jesus disse diretamente: quem acrescentar ou tirar vai ser pego pelas pragas daquele livro. Todas as pragas que Jesus botou, que Deus disse que vai executar, que está lá em Apocalipse, vai cair na cabeça de quem acrescentar ou tirar as palavras de Jesus daquela profecia do livro do Apocalipse. Portanto, as pessoas que são crentes e aí de repente daqui a pouco cai numa dessa, ela começa a atribuir para o diabo uma coisa que foi Deus que fez, que foi o Espírito Santo que fez. Daqui a pouquinho, né? A pessoa ela se desvia da igreja, começa a ter um ódio por Deus, uma revolta, porque pecou contra o Espírito Santo. Mas veja por quê. A respeito disso, disse o saudoso pastor escritor João de Oliveira, que pecando o homem contra Deus, veio Jesus para conduzi-lo de volta a Deus. Havendo pecado contra Jesus, veio o Espírito Santo para reconciliá-lo. O Espírito Santo para convencer o homem do pecado, né, por meio de Cristo, voltar para Deus. Reconciliação. Pecou contra Deus e Jesus. Aí agora, pecou contra Jesus, veio o Espírito Santo. E veio o Espírito Santo para reconciliar ele, mas pecando o homem contra o Espírito Santo, quem há de salvar agora? Né? Porque veja, Pai, Filho e Espírito Santo. No Éden, Adão pecou contra Deus, Jesus veio para trazer de volta. Ou seja, Jesus veio para restaurar. Aí pecaram contra Jesus, como por exemplo os que crucificaram ele. Eles reconheceram que Jesus era o Messias, do mesmo jeito que os profetas que eles mataram, os pais deles, né, os antecessores. Eles identificaram que era obra de Deus, mas pegaram, blasfemaram, né, fizeram o mal que fizeram. Pecaram contra Jesus, aí veio o Espírito Santo. O Espírito Santo está operando tem mais de 2000 anos. E o povo não se converte. O povo que eu digo, o povo de Israel. Né? O Espírito Santo veio, mas aí eles. Entende? O povo de Israel foi eleito, Deus vai salvar eles ainda. É outra questão escatológica, a gente vai estudar escatologia. Mas eu digo o seguinte: individualmente, para as pessoas, nascemos com o pecado original, é contra Deus. Veio Jesus, através de Jesus a gente volta para Deus e conserta tudo. Mas aí a gente estando em Jesus, e aí peca contra ele, não se arrepende, fica aquele negócio todo lá, vai endurecendo o coração. Daqui a pouco o diabo começa a botar coisa na mente e você peca contra o Espírito Santo. É um exemplo que o Senhor nos guarde e guarde você também em sua vida de cometer esse tipo de pecado, porque não tem volta. Pecou contra Deus veio Jesus, pecou contra Jesus veio o Espírito Santo. Aí agora se você peca contra o Espírito Santo, quem é que vem para lhe salvar? Para lhe restaurar, para lhe resgatar? Quem? Não tem. Anjo não tem poder de fazer isso, não. Porque se tivesse, já tinha sido feito. Mas veja, creia no Espírito Santo, no que Deus está fazendo, o que Ele está falando, o que Ele está fazendo através das nossas vidas, da sua vida, né? Em atenção ao fato de que esse pecado nunca segue o arrependimento. Podemos assegurar que aqueles que julgam ter cometido e se entristecem por isso e desejam as orações de outros em favor, na verdade nunca cometeram, né? E o Espírito Santo que conduziu ao meu arrependimento, né? Se alguém tivesse pecado contra ele, é óbvio que nunca sentaria ninguém ao arrependimento, se o perdão completo não fosse atingível. Ou seja, tem um tópico aqui nesse meio que vai dizer o seguinte, né? Como é que eu consigo identificar? A pessoa, ela cometeu esse pecado aí, mas passou uns dias ali, ela se arrependeu. Se ela se arrependeu, é sinal de que realmente ela não pecou contra o Espírito Santo. Entendeu? A pessoa às vezes cometeu um deslize e achou que cometeu esse pecado, que é imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Às vezes ela se atrapalhou nas palavras ali e não teve nem intenção e tal, também, e não configurou diante de Deus que foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Qual é o fato que prova isso? A pessoa sentiu arrependimento. Porque é o Espírito Santo que convence a pessoa se arrepende. Mas cadê um fato que mostra o contrário? A pessoa não se arrepende nem a pau. Ela comete aquilo, não, eu estou certa e acabou. Agora vai para o resto da vida. Aquele negócio no coração, infelizmente, desce para a sepultura. O significado e a gravidade do pecado são mais bem compreendidos pelo crente do que por qualquer outra pessoa.
Ao longo de toda a narrativa bíblica, o crente é advertido contra o pecado que tão de perto nos rodeia e o caminhar para o alvo, que é a semelhança da estatura e perfeição do Senhor, que o comprou com seu precioso sangue. Por isso, ao ouvido de cada crente hoje, deve continuar soando a advertência solene do Mestre. Vá e não peques mais. João 8:11. Quando Jesus jogar aquela mulher ali, que foi pega no adultério, e Jesus estava escrevendo na areia, e eles queriam que Jesus desse a ordem, dissesse que ela era culpada, para eles apedrejar e matar a mulher. Mas Jesus perguntou para todo mundo: quem de vocês não tem pecado? Ou seja, atira a primeira pedra. Todo mundo soltou suas pedras e foram embora. Aí Jesus olhou para a mulher e perguntou para ela: cadê os seus acusadores? Ela: não tem nenhum. Aí Jesus também disse: eu não condeno não você. Também. Eles não lhe condenaram, eu também não lhe condeno. Agora vai e não faça mais. Ou seja, Jesus tirou uma culpa dela, mas agora ele deu uma responsabilidade para ela. Não faça mais isso. Entendeu? É basicamente isso. Ou seja, pecado imperdoável. A pessoa é incapaz de se arrepender. Ela nunca mais se arrepende daquilo que ela fez. Porque é uma prova automática de que o Espírito Santo se retirou da lei. Porque quando o Espírito Santo está, existe arrependimento. Existe arrependimento. Agora a gente vai passar para o último tópico. Esse vai ser mais rápido. É o pecado e o crente, né? O que significa, né, e a gravidade do pecado, né, são mais bem compreendidos pelo crente do que qualquer outra pessoa, né? A gente até comentou, né? O crente ele identifica o pecado, né? Compreende melhor do que qualquer outro tipo de pessoa. Ao longo de toda a narrativa bíblica, o crente é advertido, né, contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, né? Deixa o embaraço, deixa o pecado que tão de perto ali, está do nosso redor, né? E continue caminhando para o alvo, que é a semelhança de Cristo, nosso Senhor, que comprou com seu precioso sangue. Né? Por isso, ao ouvido de cada crente deve soar a advertência do Mestre: não peques mais. É possível o crente pecar? É a pergunta que eu fiz algumas vezes durante essa aula. Para muitos crentes, a descoberta de que, após aceitar Jesus, ainda estava sujeito ao pecado, foi extraordinária quanto o próprio fato de agora saberem que eram novas criaturas, de que é possível o crente pecar. É assunto que salienta em toda a Escritura. Só no Novo Testamento há capítulos inteiros, como por exemplo Romanos 7 e 8, que mostra o conflito interior do crente entre a sua natureza divina, que nele habita, mostrando a possibilidade de o crente vir a pecar. Vem ao caso a gente citar, mais uma vez, 1 João 8 e 9, que diz o seguinte: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mostrando no texto, capítulo 1, versículo do 8 a 9, a natureza caída do homem. Pecado no singular, a gente comentou, pecado no singular, o crente é possível pecar, é o pecado original. Esse pecado ele consegue cometer de novo? O original não. Versículo 8 é uma referência direta à natureza caída do homem, de onde provém todos os pecados, no plural citado no 9. É evidente que o crente possui duas naturezas: a natureza caída, sujeita ao pecado, e a natureza divina. Essa última é implantada no crente através de sua ligação com Cristo. Quando o crente é ligado em Cristo, no corpo de Cristo, na videira, quando ele se torna membro do corpo espiritual de Cristo. E esta última é implantada no crente através de sua ligação com Cristo, a videira verdadeira, sobre a qual fala João 15. Enquanto a primeira natureza estiver subjugada, o crente será levado de vitória em vitória. Ou seja, resumindo, o crente, até o dia dele falecer ou Jesus voltar, ele vai estar tendencioso ao pecado. Lembra que numa das aulas anteriores eu falava do carro, que tem um problema na barra de direção, e que é só soltar a direção que ele pende para um lado? O nosso corpo físico, esse mal que passou de Adão para cada um de nós, ele não tem como sair, ele não sai da nossa carne. Ele se inclina para o erro, para o mal. Ele se inclina para o pecado. Até o dia do Senhor nos arrebatar ou a gente ir para a sepultura, a gente vai travar essa batalha dia após dia. E é por isso que a gente tem que ir se aperfeiçoando, porque são muitas coisas. E quanto mais a gente vai se livrando delas, melhor para a nossa vida. E a gente se sente melhor, e a gente se torna uma pessoa melhor. Uma pessoa produtiva também, não só para nós, mas para os outros que estão ao nosso redor. É por esse motivo que a gente tem que lutar, cada dia, contra isso. João 15 vai estar falando que Jesus, comentando com os seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. O ramo que está em mim, ele dá fruto. Agora,
Tem alguns que não estão dando fruto que eu vou cortar. O ramo que dá fruto, eu vou podar. Eu vou fazer uma poda para dar mais fruto. Agora, o que não está dando fruto nenhum, vou cortar, vou tirar fora. Jesus fala isso. E eu levo a sério o que Jesus fala, né? E aí, é possível o crente pecar? É. Ele está enxertado em Jesus, faz parte do corpo. Ele está ali na igreja. Ele aceitou Jesus, ele confessou Jesus, mas não está dando fruto. Ele não está dando fruto. E o fato de ele não estar dando fruto, ele está sendo, como a gente viu no início dessa aula mais para trás, ele está concluindo com o pecado ali, né? Concordando com o pecado. O fato de que ele não está juntando, ele está espalhando. Porque se ele não está dando fruto, ele está fazendo o contrário. Ele está espalhando. Lucas 11:23. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Apocalipse 3 e versículo... Apocalipse 3 e versículo... Deixa eu lembrar aqui rapidinho. Apocalipse, capítulo 3 e versículo... Vamos ver aqui. Acho que é 15. Isso. Apocalipse 3 e 15. 3:16. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitarei você da minha boca. Ou seja, não está gerando vida, não está gerando restauração, nada na vida de ninguém. Está ali só no fruto, na árvore, né, enxertado, só para benefício próprio. Está dentro da igreja para receber as bênçãos, carro, dinheiro, né, casa, essas coisas tudo. E não para gerar vida, para gerar salvação, né, santificação, aperfeiçoamento, edificação, né? Essas pessoas aí, elas vão ser vomitadas, vão ser tiradas de canto. É como Jesus falou, né? A gente leu também ali, né? Em Lucas, no capítulo 12, né? Sobre os pecados atuais. É o servo que sabe, ele sabe o que tem que fazer. O seu Senhor disse que é para fazer, mas ele vai lá e não faz. E a quem mais foi dado, mais vai ser cobrado. O Senhor Jesus que falou todas essas coisas. Se você anotou todos os versículos que a gente falou aqui, você vai ver. Não é coisa minha, é coisa de Deus. É algo que o Espírito Santo de Deus, que o próprio Jesus falou, que é para fazer. Mas o que é que causa isso no crente, né? Porque veja só, se dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. 1 João capítulo 1 e 8. Né? O crente peca, mas a gente, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 8. Vai estar falando disso. Vai estar falando que Jesus ele é fiel para nos perdoar essas pequenas causas, né? Como a gente comentou anteriormente, num dos tópicos aqui, pecados atuais, culpas atuais, né? A gente fazendo isso, a gente acaba, né, pagando. É aquele ditado: aqui se faz, aqui se paga, né? Como é que paga? Confessando e deixando para trás. Vá, não faças mais, né? É isso aí. Mas o que é que causa o desinteresse no crente e faz com que o crente chegue a pecar? O que é que influencia ele? Ele não aceitou Jesus agora, não está indo para a igreja. Mas o que é que causa? O que é que está acontecendo com ele? Né? Romanos capítulo 8, aquela batalha da carne. É o dia que tem um culto de ceia e ele quer ir para a praia. Aí ele escolhe: não, hoje eu vou para a praia. Tem a culto de ceia e ele quer passear com a esposa, ele quer fazer um passeio ou sair com os amigos ou jogar uma bola, fazer alguma outra coisa e deixa de fazer a vontade de Deus, que ordenou que a gente é para congregar. E no dia que a nossa congregação, que a gente se submeteu a ela, a esse corpo espiritual, ordena lá que é hoje a ceia. A pessoa deixa de ir para lá para fazer qualquer outra coisa da carne. Quando a pessoa está doente, tem alguma situação que impediu ela de ir realmente ali, beleza. Mas quando ela troca pelas obras da carne, ela está fazendo isso aqui. Ela está pecando contra o Senhor. Mas por causa de quê? Porque a natureza pecaminosa que a gente herdou de Adão, a geral, o pecado original, que não sai totalmente, 100% da nossa carne, que inclina a nossa carne para o mal, os desejos da carne, né? Ele, por causa dessa natureza, né? O primeiro ponto é isso aí. A gente vai ter isso aí até o dia de morrer, ou até o dia de Jesus vir cá e arrebatar a gente. A gente vai ter essa luta. E outro ponto é a falta de oração e de estudo das Escrituras. Efésios capítulo 6, do 10 ao 15, Paulo está instruindo os irmãos ali de Efésio a mergulhar na palavra de Deus. Mergulhar para ser fortalecido no Senhor. Veja comigo. Vamos lá, Efésios capítulo 6, do 10 ao 15.
Efésios 6. O que é que a palavra está falando? Versículo 10 ao 15. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, né, que são exércitos da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes e fazer feito tudo o que é vontade de Deus. Estejam, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade. Cingir os lombos com a verdade. É como se fosse passar um cinto, passa um cinto da verdade. Fala a verdade, independente de qualquer coisa. Né? Às vezes você errou e você precisa assumir a verdade. Assuma, é melhor do que a mentira. É melhor do que acumular pecados diante de Deus. Assuma a verdade. Coloque, né, cinja o lombo com a verdade. Vista a couraça da justiça, aquela couraça, né, que os soldados eles têm aqui do lado, né, no seu uniforme, aquelas couraças da justiça. Seja justo nas coisas que você faz, nas coisas que as pessoas vão fazer com você. Pratique a justiça, seja justo. Você entende o que é? Couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Ou seja, ande com os pés calçados, não ande descalço. Você anda descalço, você pisa em pedra, você pisa em faca, você pisa em vidro, você corta seus pés, a sua caminhada fica dolorida. Como é que você anda calçado? A palavra está falando na preparação do Evangelho da Paz. Se preparar na Bíblia, na palavra de Deus. Isso aqui que a gente está fazendo, a gente está se preparando. A gente está se preparando. Isso aqui é uma preparação para quê? Para andar nos caminhos do Senhor, para estar com Ele, fazendo a vontade dele. Isso é a preparação. Isso é andar calçado. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podem apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tem a fé. É a fé que vai apagar toda a seta que o diabo lança contra a sua vida. Toda maldição que o diabo lançou, toda maldição que alguém fez, algum ato de bruxaria, de macumbaria. É você crer, é você ter fé que Jesus ele libertou você. E que você está cheio do Espírito Santo de Deus. Você crer é o que faz apagar todo tipo de seta que foi lançada contra a sua vida. Tome também o capacete da salvação. Capacete da salvação. Certeza da sua salvação. Se você fez o que Romanos 10, a gente já falou aqui nessa aula, você fez o que Romanos 10 diz, tenha certeza da sua salvação. Não é uma dúvida, nem um talvez não. É certeza. Porque a palavra de Deus nos garante isso. A palavra está escrita. Jesus várias vezes ele falou, você só precisa crer. O que tu precisa para ser salvo? Crê em mim. Crê em Jesus. Crê que Deus ressuscitou dos mortos. Confessar isso com a sua boca. Que Ele é o único Senhor da sua vida. Que Ele é o seu Salvador. Capacete da salvação. Versículo 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem que andar não só com o escudo da fé, mas com a espada do Espírito, a palavra, para declarar a derrota do inimigo. Quando você se prepara, né? Ou seja, quando está com os pés calçados, automaticamente, quando você se prepara na palavra de Deus, quando você se prepara na palavra de Deus, você calça seus pés e pega uma espada na mão, como um bom soldado de Cristo. E aí você resiste o mal, né? Como foi falado no início, para que no dia mal, depois de você fazer tudo, você saia vitorioso. É como no dia de Jesus na tentação no deserto. Quando o diabo foi tentar, o diabo sabia que Jesus estava com fome, 40 dias sem comer. Transforma essa pedra em pão. Aí Jesus estava com os pés calçados, né? Ou seja, ele estudou a palavra de Deus antes. E ali ele estudou Deuteronômio. Em Deuteronômio está escrito lá, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí Jesus veio com Deuteronômio contra Satanás. Satanás veio e foi com a palavra de Deus. Você lembra disso? Transforme essa pedra em pão, né? Se tu és o filho de Deus. Se você é o filho de Deus, então você tem poder. Pode transformar aí essa pedra em pão e coma. Ele veio com a palavra de Deus. Mas Jesus não estava desapercebido. E Jesus veio com mais. Mas também está escrito. Também está escrito. Você precisa desse mais. Mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não vou transformar pedra em pão, não. Só para impressionar você. Não vou, Satanás. Eu vou continuar no meu propósito diante de Deus. A palavra de Deus. Aí ele seduziu Jesus mais uma vez. Se você se ajoelhar diante de mim, se prostrar, ou seja, você reverenciar a mim,
Tá vendo esses reinos aí? Eu vou lhe dar tudo. Riquezas, glória, muitos bens, muitas coisas, liderança mundial, cargo. E aí Jesus, ele disse, com a palavra, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Ou seja, se prostrar, reverenciar somente a Deus. Foi Jesus que falou, não é inventiva minha. Está na palavra. O diabo também, naquele momento, tentou Jesus com mais uma coisa: o socorro dos anjos. Lá no Salmo está escrito, né? Dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para guardar, para não tropeçar. Levou Jesus para o alto penhasco, né? O pináculo do templo, disse: pule daqui, pule. Você não é filho de Deus. Ele vai mandar um anjo e o anjo vai lhe segurar. Aí Jesus não está escrito que dará ordem a seus anjos a seu respeito para lhe guardar, para que não tropece com seu pé em pedra. Aí Jesus, mas também está escrito, com a palavra, a espada da palavra, os pés calçados na preparação do evangelho. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E quando Jesus resistiu, estas 3 vezes o diabo foi embora. Por isso que a palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de você. É ele falando uma palavra e você com a palavra de Deus do outro lado. Não. É ele tentando você de um lado e você com a palavra de Deus. Não. Agora veja o que faz você vencer o diabo é a palavra que Deus falou que é. Seja fiel a ela e Deus vai ser fiel a você. Ele vai curar, vai libertar de tudo aquilo que lhe fizer mal. Portanto, você vê o que é que causa, né, isso no crente. Também, orando em todo tempo, versículo 18. Efésios 6:18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, seja orando pelos irmãos, o tempo inteiro, para que Deus ele venha se manifestar em seu favor, em favor dos seus, dos irmãos. Né? A gente está falando o que é que causa, né, o pecado no crente. A gente viu que, primeiramente, é a natureza caída, que existe dentro do ser humano ainda, a inclinação da carne para o mal, essa batalha entre corpo, entre carne e espírito, né? Ali em Romanos 8, essas coisas, né? A falta de oração, né? O cuidado do estudo das Escrituras. A gente viu que estudar a Escritura, estudar mesmo, né? A gente vê que produz um fruto maravilhoso. A gente bota ela para correr, né? Porque a gente fica com os pés calçados, ou seja, caminha por lugares seguros e a espada da palavra. A gente bota o inimigo para correr com a palavra de Deus. Portanto, se você fizer essas coisas que Deus disse que é para fazer, você vai ser fortalecido e você não vai cair em pecados. Você vai estar sempre melhorando. Vai ter sempre alguma coisinha que você vai falhar, mas cada vez menos, até você atingir a sua estatura de varão perfeito no Senhor. Né? E quais são as consequências do pecado na vida do crente? Tem muitas consequências, né? Perda da comunhão com Deus, está lá em 1 João capítulo 1, 5 e 6. Salmo 51 e 11. Esses aí você pega e você anota. E aí agora você lê, né? Anote eles aí e você lê. Eu vou falar apenas aqui e você vai lá e... Vamos ver esse salmo aqui rapidinho. Salmo 51 e 11. Já chegamos até aqui, né? 51 e 11. Não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito. Né? A palavra está falando aqui, né, que o pecado do crente ele causa a perda da comunhão com Deus. 1 João 1 e 5. 1 João 1 e 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, perde a comunhão com o Senhor. Os inimigos encontram a oportunidade de blasfemar de Deus. 2 Samuel 12, 14. 2 Samuel 12 e 14. E diz o seguinte: todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, aqui os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Né? Quando o crente ele Davi pecou, né? Ele deu lugar ali, né, para os inimigos blasfemar.
contra Deus. Do mesmo jeito é o crente, né? A gente falou aqui sobre a questão do irmão que faz uma coisa que o outro irmão mais fraco ali não aguenta, né? Acaba ali dando ocasião para a pessoa blasfemar de Deus. Perda de galardão. A gente está falando o que é que produz, né? O crente quando peca, essas coisas produzem esse tipo de coisa. Perde comunhão com Deus, abre espaço para o diabo, os inimigos de Deus, blasfemar, né, de Deus, né? Perde o galardão. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. E diz o seguinte: portanto, nada julgue antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus louvor. Cada um vai receber a sua recompensa segundo suas obras, né? Várias passagens na palavra de Deus falam disso, né? Capítulo 3, 13 ao 15. Diz aqui também, né, 1 Coríntios, né, a obra de cada um se manifestará na verdade. No dia a declarará, pelo que pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ou seja, vai ser salvo, né? A pessoa ali, ela está cometendo esses pecados, ela ainda vai ser salva, mas o galardão, a recompensa, ela não vai ter. Não vai ter recompensa, né? Apesar de ser salvo. Mais um ponto. Possível morte. Atos 5, né? Onde tem lá Ananias e Safira. Né? Cometeu aquele pecado lá de mentir para o Espírito Santo, aquela coisa toda lá. Morreu Ananias e Safira. É 1 Coríntios 11, 30. 1 Coríntios 11, versículo 30, que diz o seguinte: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, né? Muitos que já morreram no Senhor, porque estava comendo e bebendo da ceia totalmente errado, né? Pecando, fazendo um monte de coisa errada contra a palavra do Senhor, pisando no sangue de Jesus novamente, né? Tinha morrido já, nem sabia, muita gente. Maus exemplos, 1 Coríntios capítulo 8, 9, 8, 9, 10. Ora, uma já que nos faz agradável, né? A gente falou aqui, né? O irmão comendo a comida do ídolo lá, e o irmãozinho mais fraco viu e gente, e aí, né, acabou, né, trazendo um mau exemplo para aquele irmão, né, que viu o irmão mais forte fazendo aquilo, então vou fazer também. E é capaz até de perder a fé, essa pessoa morrer, né, matar a fé, como o Emineu e Fileto matou a fé de muitos, disse que não tinha arrebatamento, muita gente acreditou, saiu da igreja, né, foi para distante, se afastou do Senhor. Destruição da fé e consequente morte espiritual, né, que eu acabei de falar agora. Romanos 6,16, 1 João, Romanos 6,16, que diz: não sabem vocês que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, a vida, né? Destruição, né? Espiritual. E aqui, né, a gente viu, né, as consequências do pecado na vida do crente. Perde a comunhão, os inimigos blasfemam de Deus, perde galardão, pode morrer, né, gera mau exemplo, né, destrui a fé e pode correr a morte espiritual. Né? Como o crente deve tratar com o pecado? Né? Como é que o crente deve agir com o pecado quando ele se depara com ele? O crente deve dar ao pecado. A Bíblia recomenda que o crente deve reconhecê-lo. Salmo 51, 3. Salmo 51, 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi reconhecia que estava em pecado. Ele sabia que estava errado. Precisa reconhecer e confessar. Evitá-lo. 1 Timóteo 5, 22. 1 Timóteo 5, 22. Que vai dizer o seguinte: a ninguém imponha precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Evita, né? Evita cometer esse pecado. Em Judas, versículo 23, deteste o pecado. Diz o seguinte: e salva alguns, arrebatando do fogo. Tenha deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne, ou seja, né, odeie, deteste esse negócio, né, para que possa salvar algumas pessoas.
Resisti-lo com confiança em Deus. Tiago 4, 7 e 8. Tiago 4, versículos 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É o que eu acabei de comentar agora há pouco. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpem as mãos, pecadores, e vocês de duplo ânimo, purifiquem o coração. Ou seja, resista com confiança em Deus. Confessava, 1 João 1 e 9. 1 João 1 e 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deixava, Provérbios 28 e 13. Provérbios 28 e 13. Quem cobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Reconheça, evite, deteste, resista a ele com confiança no Senhor, confesse e deixe ele. Né? O apóstolo João escreveu: filhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, se em alguma dessas coisas você acaba caindo, né, deslizando ali, não use disso como pretexto para você ficar pecando direto. Né? Em nome de Jesus, vamos ser libertos. Eu também tenho pecado, irmão. Eu também tenho pecado aqui. Eu não sou aquele super santo, super crente, não. A minha carne, ela tem as inclinações do mesmo jeito que a sua. Eu erro numa coisa, você erra em outra. Mas a gente não pode justificar isso e deixar por isso. A gente tem que lutar contra isso. Mortificar as obras das nossas carnes. Uma das coisas mais difíceis para a gente hoje em dia é a questão de jejuar. A gente tem que jejuar. A gente precisa jejuar para mortificar nossa carne. O Senhor deu essa ordenança para nós. Cada um conforme as suas forças. Né? Eu vejo que eu tenho falta nisso. Eu preciso fazer isso. Mas é uma necessidade que já está em mim, veja. Já está diante de mim. E eu tenho confessado aqui diante dos irmãos. Preciso jejuar. Preciso jejuar mais. Para que o Senhor ele venha, né, fazer coisas maiores que Ele quer fazer. Através da minha vida também. Operar sinais, maravilhas. Parece que não é uma coisa tão assim, mas é um pecado contra o Senhor. Nós podemos ver aqui. E como a palavra diz, reconheça Ele. Evite isso, ou seja, começar, né, a partir de agora, me esforçar mais para jejuar. Detestar isso, né? Sentir raiva desse negócio para poder realmente fazer. Resistir isso, né, com confiança no Senhor. Confiar que o Senhor vai me ajudar ali, né, confessá-lo e deixar de lado verdadeiramente e entrar de cara no jejum. Eu estou fazendo isso aqui publicamente porque isso me traz ainda mais uma força para fazer, porque cria uma responsabilidade ainda maior diante de vocês. E isso é bom porque isso vai me ajudar a vencer esse mal. E eu vou poder contar para vocês o que Deus fez a partir dessa atitude. João escreveu: se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai. Em termos de pecado, em termos de pecado, tem uma diferença entre o ímpio e o homem perdoado, não o crente. Entre o crente e o ímpio tem uma diferença, né, em termos de pecado. Como o crente pode acontecer um desastre espiritual, ou seja, ele pode vir a morrer espiritualmente, caindo da graça. Enquanto o ímpio, ele já é um desastre, ou seja, ele nasceu com o pecado original, ele já está indo direto para o precipício. O crente ele foi resgatado, ele viu o precipício e agora ele pode ir lá e se tangir, né, pular do precipício. O desastre acontecer. Mas o ímpio ele já vai automaticamente. Ainda que haja diante do crente a possibilidade de pecar, ele sabe que não vale a pena pecar. Ele sabe que o salário do pecado é a morte. E por isso mesmo ele evita. O pecado que antes era uma regra, hoje é uma exceção. Por isso que o apóstolo João escreveu: se todavia alguém pecar. Ou seja, não é uma coisa que é rotina de cometer esse pecado mais. Antigamente era, mas hoje não é. É vez ou outra quando acontece. O crente não foi libertado a continuar no pecado. Contudo, ainda está sujeito à sua influência. Se ele pecar e confessar o seu pecado, ele será restaurado imediatamente à comunhão com Deus. É o que Salomão falou. Ele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Que o Senhor ele possa nos guardar de todo mal e nos dar forças para vencer todo tipo de pecado. Que o Senhor Jesus ele possa lhe dar compreensão, lhe dar forças para você vencer todo tipo de mal. Que Deus, em sua infinita bondade, venha nos abençoar cada vez mais. E essa foi a terceira aula dessa segunda matéria, a martiologia, um estudo profundo sobre o pecado. E a gente consegue perceber quantas falhas nós temos, quantos erros nós temos, quantos pecados nós cometemos. E precisamos nos convencer e nos converter deles. E não fazer mais.
confessar e deixar. Sermos verdadeiramente livres no Senhor Jesus. Que Deus ele possa abençoar a sua casa, sua vida, sua família. Em nome de Jesus, muitas bênçãos do Senhor venham sobre sua vida. Nessa foi a terceira aula da Marteologia. A gente vai estar iniciando agora a terceira matéria, que vai ser Missiologia. Né? Está relacionada com a missão, né? A missão do homem, a missão que Deus instituiu a cada um das pessoas que estão contidas na Bíblia. A gente vai estudar sobre isso, né? É uma sequência, a teologia. A gente viu que Deus deu ensinamentos para a gente andar juntamente com Ele. Esses mandamentos, esses estatutos, juízos, essa palavra, o que Jesus ensinou, isso foi dado para nós, para que a gente saiba como a gente deve andar. Primeira matéria, educação cristã. Segunda matéria, marteologia, que é essa que a gente está finalizando. O estudo profundo do pecado, ou seja, aquilo que contraria o que Deus falou. Ou seja, Deus já falou, né? E agora a gente acabou de estudar o que é que o pecado é e o que ele faz, como é que ele age. Mas a gente vê que tem muito mal na humanidade ainda, porque as pessoas nascem automaticamente com ele. Ou seja, tem muita gente que precisa ser liberta do pecado original. E como é que a gente faz? Através das missões. E a gente vai estudar as missões. Como foi que Deus foi trabalhando na vida da humanidade nesse decorrer. E como é que Deus vai trabalhar na sua vida, através da sua vida, nos dias atuais. Você vai começar a perceber maneiras, jeitos, coisas boas que você pode fazer. A sua missão ser cumprida. Aquilo que Deus lhe chamou para você fazer. Você tem algo de Deus dentro de você. E a maneira que você deve fazer isso é Deus quem determina para a sua vida. Nós podemos ajudar, esclarecendo na palavra do Senhor, no convívio, no dia a dia, percebendo através da comunicação de algum dom, né? Um dom de discernimento, um dom de profecia, um dom de revelação. Através desses dons a gente pode contribuir. Mas quem diz para você o que você deve fazer é Deus. Através da palavra, primeiramente, que ela já foi revelada, universal para todo mundo, e através do contato dele diretamente com você. O próprio Deus falando com você. E você sabe disso. A gente vai estudar isso em missiologia. Que Deus em Cristo lhe abençoe sua casa, sua família. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Deus abençoe.